João 9:1 está escrito o seguinte: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Dize-lhe, pois, como te abrir os olhos? Ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levanta a mão para cá para você me abençoar, que eu quero abençoar a sua vida também. E aqueles que estão assistindo a gente também pela internet, Deus vai dar vitória em nome de Jesus também. Senhor, Pai, eu creio na bênção da igreja agora que o Senhor está entregando para a igreja. E eu creio que o Senhor vai trazer essa revelação para a nossa vida hoje. E eu creio que vai ter mudança, Senhor, de forma grande e poderosa, em nome de Jesus. Presta atenção, irmãos, que a Bíblia nos fala que Jesus estava passando por um caminho e de repente ele vê um cego, e a Bíblia nos fala que esse cego é diferente. Esse cego é um cego que desde o seu nascimento ele não conseguia ver. Ou seja, ele nasceu cego de verdade. Não é aquela pessoa que via e depois ela foi perdendo a visão, né? Dando catarata no olho ou algum tipo de enfermidade. Não, essa pessoa aqui, ele tinha nascido cego de verdade. E a Bíblia nos fala que, como Jesus passou ali e viu aquele cego, Jesus olhou para aquele homem e falou: hoje eu vou mudar a história desse homem. Você está aqui hoje, Jesus vai mudar a sua história. Presta atenção que, todavia, que quando Jesus faz esse milagre, se você for ter uma percepção um pouquinho pequena, você vai ver que esse milagre que Jesus abriu os olhos ou a visão desse cego foi um milagre grande, mas o que Jesus queria mesmo era abrir os olhos do coração daquele homem. Ele queria se revelar no coração daquele homem, que era Jesus. Quem está entendendo diz amém. Porque Jesus vir fazer um milagre para você é uma bênção, mas Jesus se revelar no seu interior, meu querido, a luz completa, aonde você for, Jesus vai estar com você. Presta atenção que os discípulos estavam com Jesus e acabou tendo um conflito e um problema teológico. Porque eles disseram para Jesus: Jesus, está vendo esse homem que está cego ali? Segundo a tradição, segundo o que nós sabemos, segundo o que os nossos pais nos ensinaram, esse homem aí está cego porque ele pecou. Se ele não pecou, foi os pais dele. Se não foi o pai dele, foi um avô. Se não foi o avô, tem muito milagre aqui que Jesus realiza através porque a pessoa tinha pecado contra Deus, não tinha se arrependido, e a enfermidade da alma, a enfermidade do corpo acabou trazendo uma consequência para aquela vida. Mas nesse episódio, nessa situação, Jesus explica para os discípulos: nem tudo é pecado. Tem coisas que Deus permite para que o nome dele seja glorificado. Você pode dar um glória a Deus aí? Presta atenção que Jesus falou: nem ele pecou, nem a família dele pecou e nem a geração dele. Isso está acontecendo porque o meu pai tem um plano. Você acha que o que você está passando, Deus não tem um plano para você em cima disso? Você acha que a sua vida é como uma folha seca que o vento sopra ali, você confiando em Deus? Não, Deus tem um plano sobre isso aí.
Então levanta a tua mão que eu profetizo que os planos de Deus sejam revelados para você. E que você possa entender a magnitude do como Ele gosta de você e te ama. A Bíblia está escrita em João 9,3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Presta atenção, irmãos, para aqueles que estão em Deus. Quem está em Deus, levanta a mão. Se você gosta de Deus, levanta a mão. E Deus gosta de você também, amém? Presta atenção, você que gosta de Deus, Deus gosta de você. Você que está em Deus, você tem que entender, se você vive de acordo com o que Deus quer para você, mesmo você vivendo de acordo com o que Deus planejou para você, e você fazendo o que Deus quer, Deus ainda pode permitir enfermidade sobre a sua vida. Vou até beber uma água para falar isso aqui, meu Deus. Por que, pastor, Deus permite as enfermidades na gente? A gente era para ser imune. Nem gripe a gente podia pegar. Já pensou, irmãos, quem servisse a Deus não adoecesse, não acontecesse nenhuma dificuldade com eles? Essas pessoas iam pensar que é o próprio Deus. Só que Deus, Ele permite a gente passar por vale de sombra da morte, vale de ossos secos, para nos dar experiência quem Ele é em nós. Você está entendendo o poder de Deus aí? Presta atenção que você tem que entender que tem pessoas que a única forma de Deus levar ele para o propósito dele é permitindo uma enfermidade. Você tem que entender que se tem uma coisa que o ser humano sempre vai tentar buscar, é um alívio para a sua dor. Quando dói, irmãos, o corpo humano é maravilhoso. Já pensou se você não sentisse dor no seu corpo? Já pensou o seu dente lá com aquele canal que está parecendo mais um rio, que está parecendo um mar de tanta dor? E se pessoa se não tivesse esse neurotransmissor para que mostrasse que tem alguma coisa errada aqui, porque eu estou sentindo dor. A dor vem mostrar para você que tem alguma coisa que está em desequilíbrio, e Jesus está falando: aquilo que está em desequilíbrio, eu sou a cura para essa dor. Eu sou a pessoa que é o solucionador. Levanta a mão porque você também vai ser solucionador, irmãos. Você presta atenção que é nessa dor que Jesus te traz para perto dele, para te curar, para te salvar e para te dar um aprendizado. Tem até uma frase em inglês que fala o seguinte: no pain, no gain, ou seja, sem dor não há crescimento. Aleluia! Quem está entendendo diz amém. A Bíblia nos fala aqui em João 9,4: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é de dia, e a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus chega para os discípulos e chega perto daquele homem que estava cego e fala: eu estou trabalhando, apesar de você saber, eu estou trabalhando, que o meu pai está trabalhando também. Eu estou trabalhando também. E eu vim para falar para vocês que eu estou trabalhando por dia de dia, para mostrar para vocês que eu sou a luz do mundo. Eu fico pensando naquele cego, pensando assim: luz do mundo? O que é luz, meu Deus do céu? Luz do mundo, o que é luz? Eu não conheço luz. Por que aquele cego não conhecia luz? As lembranças de felicidades daquele cego era escuridão. Ele não conhecia luz. Se você for entender os motivos de festejar daquele cego, não tinha, porque ele só conhecia escuridão. Se você for fazer uma nova análise, você vai ver que os motivos para ele se alegrar com alguma coisa, com a luz, não existia, porque ele nunca tinha conhecido a luz. Mas a luz chegou, irmão. Ele ia conhecer agora, porque Jesus disse para ele: eu sou a luz do mundo. O que Jesus está falando para você: eu sou a luz no meio das trevas. Eu, o Senhor, fiz as trevas. Eu, o Senhor, fiz a luz. Eu estou acima disso e vou mostrar para você que a minha contração da minha luz é maior do que qualquer escuridão que você está vivendo. Assim diz o Senhor. Presta atenção, irmãos, porque Jesus faz um lodo no olho daquele homem. A Bíblia nos fala que em João 9,6
tendo dito isso, cuspiu na terra. E com a saliva fez o quê? Fez um lodo. E a Bíblia nos diz: e untou com lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou e voltou vendo. Você vai entender aqui. Jesus podia ter falado com aquele cego: ó cego, veja. Como tinha feito antes. Ele podia só ter perguntado, pegado a mão assim, colocado nos olhos do cego: você vai ver agora, no meu nome. Jesus, ele mostrou, irmão, você pode ver que Jesus nunca fazia um milagre da mesma forma que o outro, porque ele não queria padronizar o milagre, ele queria padronizar a palavra de Deus sobre a terra. Às vezes você faz um plano e fala: Senhor, eu preciso de um milagre, mas esse é meu plano. Jesus fala: eu vou te dar um milagre, mas é no meu plano. Quem diz amém? Você tem que entender que agora, naquele momento, naquela época, existia uma crença que se alguém nascesse com alguma enfermidade, nascesse com alguma deficiência, era punição de Deus. Qualquer situação que alguém tinha de deformidade no corpo era punição de Deus. E todo mundo acreditava que alguém que estava na rua, que tinha uma mão mirrada, tinha um problema no corpo, saúde que seja, era uma pessoa amaldiçoada. E a Bíblia nos fala que, segundo a tradição judaica, eu vou beber uma água para falar sobre isso aqui, para você entender por que Jesus fez isso, um lodo no olho daquele homem. Segundo a tradição judaica, se um casal tivesse um filho e até os 13 anos esse filho não apresentasse melhora da deficiência que ele tivesse, aquele casal, o pai e a mãe, podia deserdar o filho, mesmo sendo primogênito. E esse filho agora seria ficar na margem do mundo. Seria uma pessoa que dependeria de esmola para viver. Você tem que entender que, segundo a tradição, e esse homem viveu essa história. Se você for analisar, então aquele homem, além de cego, ele era rejeitado. Quem diz amém? Não era só cegueira, tinha uma rejeição pelo parte da família também. E a Bíblia nos fala que, segundo aquela, ou melhor, os historiadores falam, segundo aquela tradição da época, as pessoas falavam: se está ali, é amaldiçoado. Se é amaldiçoado, é porque pecou. Se não pecou, alguém pecou, e nós vamos falar que ele é amaldiçoado. Se você entender como era a cultura na época. Como era a cultura na época? Uma pessoa que pedia esmola e ela não via, tinha algum tipo de deficiência, sabe o que as pessoas faziam? Olhava para o mendigo, escarrava e cuspia perto daquele mendigo e falava: amaldiçoado. Quem diz amém? Qualquer pessoa, judeu, que tinha ou melhor, qualquer pessoa que passava na rua, qualquer pessoa que tinha um entendimento sobre a tradição judaica, visse uma pessoa mendigando, eles cuspiam perto da pessoa e chamava de amaldiçoado. Enquanto os leprosos eles chamavam de imundo, aquelas pessoas que mendigavam, que não podiam andar, que não viam, que tinham alguma deficiência no corpo, eles pegavam, cuspiam perto daquela pessoa e falavam: amaldiçoado. Agora eu quero chamar a atenção para você uma coisa: este homem, desde os 13 anos, passou a sua adolescência, a sua juventude e a sua vida adulta como mendigo na rua. Quem diz amém? Você tem que entender que todo dia ele ouvia das pessoas. As pessoas chegavam, jogavam até uma moeda para ele, mas chegava, cuspia e falava: amaldiçoado. E ele ouvia isso todo dia: você não vale nada. Ele ouvia isso todo dia: você é um rejeitado. Ele ouvia isso todo dia: você é um amaldiçoado. E pior, ele ouvia todo dia: Deus não te aceita. Você tem noção o que ele ouvia? As impressões que vinham para ele? Ele estava se perguntando: por que eu existo? Quem diz amém? A Bíblia vai nos falar em João 9,6: tendo dito isso, cuspiu na terra e com a sua saliva fez um lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado.
Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Agora muda a situação. Jesus, ele então chega perto daquele cego, ele olha aquele cego e vai falar com ele para o seguinte: hoje chegou o seu dia, mas eu vou fazer algo que vai tirar o padrão dos milagres que eu já fiz. Jesus, sabendo que as pessoas chegavam perto daquele cego, cuspia e chamava ele de amaldiçoado, Jesus então, ele chega perto daquele cego e faz o seguinte: cospe no chão. Aquele cego, ouvindo aquele barulho, já estava esperando. Esse homem cuspiu no chão, o próximo passo é me chamar de amaldiçoado. Mas Jesus cospe no chão e de repente ele ouve um barulho e ele vê nada de amaldiçoado, e vê alguém mexendo na bandeja. Ele vê mexendo, alguém mexendo na terra. Meu Deus! E ele fala: o que está acontecendo? O padrão foi rompido. E Jesus chega agora, irmãos, com aquele lodo. Ele chega perto daquele homem e ele coloca então aquele lodo nos olhos daquele homem. E aquele homem já estava esperando: você é amaldiçoado. Ele fala: ah, meu querido, você hoje chegou o seu dia. Você vai se levantar. Esse lodo aqui que eu estou colocando nos teus olhos, você vai no tanque de Siloé, e quando você se lavar, você vai ver. Meu Deus! Você tem noção do que Jesus estava fazendo ali, irmãos? O barulho que amaldiçoava uma pessoa no chão será agora o barulho que vai promover o milagre daquele homem. Quem está entendendo diz amém. Agora que Jesus, o que Jesus faz com esse ato desse homem, irmãos? Jesus estava querendo falar para ele o seguinte: você foi rejeitado, mas eu não te rejeito. A sociedade sempre fala que você é amaldiçoado, mas eu falo para você que você é um abençoado. O que Jesus estava falando é o seguinte: a cultura judaica te rejeitou, eu não te rejeito, o meu pai não te rejeita. E para provar isso para você, você vai receber um bitelo de um milagre hoje na sua vida. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Agora Jesus estava falando para aquele homem: eu vou usar o instrumento da sua maldição e da sua vergonha para te curar. Eu vou repetir o que Jesus estava querendo falar para aquele homem. Ah, meu Deus, que coisa linda. O instrumento da sua vergonha, que você se envergonhou, o instrumento da sua maldição, eu vou usar para te abençoar, porque eu sou o Senhor que transforma maldição em bênção. Aleluia! Levanta a tua mão, você que está entendendo, e dá um glória a Deus. Por que Jesus fala isso e está falando para você, irmão? Sabe o que Jesus está falando? Que ele vai usar esse instrumento da vergonha que você passou lá no passado para te curar, e você ainda vai curar pessoas. Nada é por acaso na sua vida, meu querido. Por mais que doa, assim diz o Senhor, eu vou usar esse instrumento que você está passando hoje. Rejeição, amaldiçoado, é um instrumento de dor, mas eu vou usar para ser bênção na sua vida. Então levanta a mão, porque hoje Deus está convertendo bem a maldição em bênção. Deus vai usar o instrumento da sua vergonha para mostrar para todos que você é amado por Ele. Você está entendendo isso? Deus vai usar, presta atenção nessa revelação, Deus vai usar o som da sua rejeição para te promover. Deus vai usar o som da sua rejeição para promover cura na sua vida. Você crê nessa palavra? Levanta a mão e dá glória a Deus.
E pastor, e aquela vergonha que eu tinha? No lugar da vergonha vai ser dupla honra. No lugar da dor vai ser dupla honra. O que Jesus estava falando é o seguinte: além de te curar, eu vou remir a tua alma, eu vou entrar no teu coração e vou mudar tudo. Aleluia. Olha os passos, irmãos, que Jesus fez. Aquele cego, olha só a experiência que ele teve com Jesus. Ele vê várias vezes no dia alguém amaldiçoando ele, mas de repente ele vê alguém cuspindo no chão, e aí de repente ele vê alguém fazendo um lodo e toca nele, e aquele toque, meu Deus, de Jesus promove cura. Jesus está tocando o teu coração hoje. Jesus está tocando a tua vida onde você estiver e está promovendo cura para você. Irmãos, olha que coisa linda. E eu profetizo hoje na sua vida isso aqui. Aquele dia foi a última vez que aquele cego ouve um som de alguém cuspindo perto dele, acusando ele de amaldiçoado. Hoje vai ser o último dia, assim diz o Senhor, que alguém amaldiçoa a sua vida. Hoje é o último dia, assim diz o Senhor. Ele quebra as maldições hoje. Ele te levanta. Aquele som de rejeição, aquele som que você não valia nada, aquele som que você não presta, aquele som que tudo é difícil para você, acabou. Jesus entra hoje e fala a cura para você. Meu Deus, foi a última vez que aquele som do cuspe caído no chão gerou algum sentimento de falta na vida daquele homem, porque Jesus veio preenchendo todas as faltas. João 9:7, já estou terminando. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou-se vendo. Isso aqui eu quero trazer essa revelação de Deus. Aquele homem chega no tanque de Siloé, e aí quando ele chega no tanque de Siloé, ele pega a água e começa a lavar, mas lava bem lavado mesmo. E quando ele acaba de lavar, os olhos dele se abrem e ele começa a ver. Só que qual foi a primeira coisa que ele viu? Não foi Jesus. A primeira coisa que ele viu é o lugar que ele estava. E a primeira coisa que ele viu foi a água. E quando ele vê aquela água, ele vê o reflexo de si mesmo. Quem está entendendo diz amém. Você tem que entender uma coisa: quando aquele homem começa a abrir os olhos, a primeira pessoa que ele vê é a si mesmo. E que Jesus estava querendo mostrar uma lição para ele é o seguinte: quando você começar a chegar perto do espelho da sua alma e olhar para dentro de você, você vai entender que você não é aquilo que eles estão falando de você. Você não é isso. Você é muito mais em Deus. Então levanta a tua mão, porque é profético. Você não é isso que aquelas vozes lá fora tá falando que você é. Você é precioso. Você é preciosa diante do Senhor. Você só vai conseguir enxergar isso quando você olhar para o espelho da tua alma, meu querido, e ver aquilo que Jesus te deu. Presta atenção, quando você olhar para dentro de si mesmo, com o que Jesus te deu, você vai entender o valor que você tem. Você crê nisso? Presta atenção. Sabe por que tem muita gente sofrendo, irmãos? Sabe por quê? É porque você está ouvindo muitas vozes lá fora e está deixando essas vozes entrar dentro de você, e você não consegue mais se ver. Você só vê aquilo que as pessoas falam que você é. Está na hora de você eliminar as outras vozes da multidão, do problema, e só se apegar na voz de Jesus. Vai, lava-te no tanque de Siloé que você vai ver. Levanta a tua mão e dá um glória. Pastor, mas esse negócio de enxergar é complicado. Meu querido, deixa eu te falar. Não adianta você chegar para alguém e falar assim: você tem potencial, você é inteligente, você é um vencedor, se a pessoa não acredita nisso.
Então hoje começa a acreditar no potencial que você tem. Você não nasceu na época errada. Você não está no lugar errado. É algo que Deus vai fazer na tua vida para glorificar o nome dEle. Volte a olhar para dentro de você com o que Jesus te deu, irmão. Que você verá a beleza e o valor que Deus te dá. Isso que importa. O que importa é o valor que Deus me dá. Levanta a tua mão. O que importa é o valor que Deus está te dando hoje. Para encerrar, presta atenção. João 9,7: e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Irmão, isso aqui é lindo, irmão. Vou até beber uma água aqui, meu Deus. Espera aí. O cego não sabia o caminho. Ele era cego. Jesus chega para ele: vai para os tanques de Siloé, lava seu olho lá, entendeu? E você está ser curado, não? Aí o cego pensa: espera aí, eu vou para o tanque de Siloé. Gente, onde fica o tanque de Siloé? Meu Deus do céu, para cá, para cá, para cá. Só que, irmãos, eu creio que como Jesus falou que ele é a luz do mundo, dentro daquele homem e pelo poder da palavra, há uma luz que veio sobre a mente dele, o coração, que foi guiando aquele homem para o tanque. Ele conheceu a luz do mundo de verdade, com os olhos fechados. Mas se você entender, aquele homem, ele não questionou com Jesus: como é que eu vou para o tanque de Siloé se eu sou cego? Ele só simplesmente pegou e foi. Não queria nem saber se ia chegar lá ou não. Ele foi. Presta atenção. Ele encontrou dificuldades no caminho, mas mesmo assim ele vai. Se você entender, ele cansou no meio do caminho, mas mesmo assim ele vai. Se você entender, ele deve ter tropeçado, se machucado, ferido e cansado, mas mesmo assim ele se levanta e vai. Você vê Jesus pegando na mão dele: vamos lá no tanque de Siloé que eu vou te levar? Não, Jesus só falou o seguinte: eu fiz a minha parte, agora você faz a sua, vai. Aleluia. O que Jesus está falando é o seguinte: Jesus não quer saber qual é a condição para você ir, Ele quer que você vá. Ele quer que você vá. A condição não é problema dele, porque Ele sabe da sua capacidade de ir. E hoje Deus está quebrando as correntes que estavam travando a sua vida, de você não ir para o tanque de Siloé e se lavar da água do Espírito e começar a ver, irmãos. Aleluia. Jesus fez um ato profético, deu uma palavra profética para o cego, mas não foi com ele para o tanque de Siloé. Sabe por quê? Ele te dá a direção, mas caminhar, se esforçar, tomar posse do seu milagre é com você. Quem toma posse do seu milagre hoje, glória a Deus aí. Jesus fez a parte dele, irmãos. Jesus fez a parte dele. Pegou a saliva, colocou no barro, colocou no olho, deliberou uma palavra sobre aquele homem e ele mandou ir ao tanque de Siloé. Você precisa entender que Jesus não só cura, mas ele também te ensina. Ele te ensina você a direção. É o tanque de Siloé. Não é o tanque de Betesda, não é o poço de Jacó, é o tanque de Siloé. Não adianta ir em outro tanque, nem adianta pegar outra água, que você não vai ter a sua cura. Tem que ser naquilo que Jesus mandou. Quem está entendendo diz amém. Com Jesus não tem atalho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Por isso que eu sirvo esse Deus, querido. E não é só curar, mas também Jesus estabelece propósito para aquele homem. Agora aquele homem começa a ver, ele tem um propósito de vida. Colocar o lodo nos olhos é tarefa de Jesus, e lavar os olhos é tarefa sua. Você precisa se esforçar hoje para ir lavar os olhos no tanque de Siloé, para que a sua visão seja aberta. Porque enquanto Jesus está falando para você, vai
vai, você não vai, você não consegue o seu milagre. Mas se você, aleluia, começar a ir, mesmo caindo, mesmo tropeçando, mesmo com dificuldade, mesmo cansado, mesmo com tanta coisa acontecendo com você, se você continuar indo, você vai conseguir pegar essa água na mandui do Espírito, se lavar e receber o milagre, e vai ter visão aberta. Fica de pé em nome de Jesus. Você tem que entender, querido, que todo milagre exige a sua ação e participação da sua fé. Você está pronto hoje para se lavar no tanque de Siloé? Você está pronto hoje para conquistar esse milagre? Você está pronto hoje para ouvir o som daquelas pessoas falando: mas ele não era assim, por que que ele recebeu a vitória? Porque um homem chamado Jesus falou: vai lá e lava-te, e você verá, aleluia, você vai ser testemunha de Jesus. Levanta a tua mão porque é profético. Você vai ser testemunha desse Deus poderoso, e a partir de hoje Deus vai começar a fazer coisa grande na tua vida. A partir de hoje as coisas vão mudar para você. Quem te chamou você de amaldiçoado, quem te rejeitou, vai conhecer você uma nova pessoa a partir de hoje. Vai conhecer uma passada de uma pessoa lavada, remida no sangue do Cordeiro. Aquela é aquele que tem a visão aberta do céu, aquele que respira o Espírito Santo dentro de si. É o divino respirando dentro do barro. É isso que Deus está fazendo contigo hoje, respirando dentro de você, trazendo um novo ar, trazendo uma unção de alegria, trazendo uma unção de portas abertas, uma unção de alegria para você. Hoje o novo de Deus chega para você. Hoje o novo de Deus chega para você. Aleluia, Espírito de Deus. Olhar para o céu, contemplar a grandeza do meu Deus. Atitude de Tomé, quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura e o milagre. Eu quero ver, gritarei o teu nome com muita fé, e ele me atenderá, me colocará de pé. E o quê? Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida agora, e vou orar para Deus abrir a sua visão em todos os âmbitos. Vou pedir a Deus para abrir a sua visão em todas as esferas. Vou pedir a Deus para abrir a tua visão em tudo, para que você veja o milagre de Deus em cada detalhe. Senhor, que a partir de hoje eles possam ver o teu milagre em cada detalhe. Que a partir de hoje eles possam ver o sobrenatural do Senhor em cada detalhe. Deus, em nome de Jesus, abençoa os teus servos. Dá vitória, dá bênção total que eles precisam, pois eu creio na tua misericórdia agora, que o Senhor está entrando com providência total na vida deles, em nome de Jesus. Tem alguém que quer vir para Jesus hoje? Quem sabe você está afastado? Levanta a tua mão que eu vou orar por você. Jesus vai te dar um abraço hoje, oh glória, vai te pegar, vai te lavar, vai abrir os seus olhos. Tem alguém? Se não tem, que Deus possa te dar uma outra oportunidade. Faça assim com as mãos, que nós vamos agora terminar e nós vamos ungir as suas mãos. E essa unção que você vai hoje vai ser a unção da cura, para Deus abrir a sua visão. Pai, confirma a tua vitória e a tua bênção sobre a vida dos teus servos. Pai, leva eles debaixo dessa palavra.
Meu Deus, leva eles debaixo dessa unção. E que teu Espírito Santo possa, Senhor, ministrar cura na casa deles, no trabalho, na vida pessoal, na mente e no coração, Senhor. Pai, confirma a tua vitória em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolação do Espírito Santo possa estar com todos que aguardam a volta do Senhor Jesus. Diz amém? Aplaude a Jesus.